Boa noite, eu sou Claudete, do SEAC, Centro Espírita Alvorecer Cristão. Estou aqui para dar a preleção para vocês, harmonia conjugal, responsabilidade perante os filhos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, do item 1 ao 9. Antes de iniciar a preleção, quero fazer um convite a todos para a evangelização infantil. Ela se dá aos sábados, das 10 horas às 10h40, pela plataforma Zoom. Qual a importância de colocarmos o nosso filho na escola de evangelização infantil? Desde a tenra idade, temos que nos preocupar com a educação religiosa de nossos filhos. É através da religião, através dessa educação, que nós vamos dar o princípio da moral, da ética e do Evangelho de Jesus. Transformando assim essas crianças, nossos filhos, em adolescentes maduros, jovens preparados e adultos responsáveis. Fica aí o convite na plataforma Zoom. Também no sábado se dá, antes da escola da evangelização infantil, se dá a escola de paz, das 9 às 9h40, onde um palestrante vai falar com os pais sobre o tema que também vai ser discutido na evangelização infantil, harmonizando assim os dois ambientes, os pais, os filhos, ajudando-os a compreender a responsabilidade dentro dessa educação religiosa. Fica o convite, é tudo online pela plataforma Zoom. Maiores informações no Facebook do SEAC. Vamos então agora fazer a nossa preparação. Vamos nos desligar do nosso cotidiano, vamos esvaziar a nossa mente, pacificar o nosso coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos conectando assim ao nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que desde que reencarnamos está ao nosso lado, nos inspirando, nos auxiliando nesta jornada. A esse nosso mentor pedimos que se una a nós, fraternalmente, nos auxiliando e nos levando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, te agradecemos por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho e em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, pela oportunidade do aprendizado, de resgatar débitos, de pedir perdão e de perdoar. Pai, nós te agradecemos, coração que teu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. A preleção de hoje é harmonia conjugal, responsabilidade perante os filhos.
O casamento e a família, de modo especial, é uma escola de amor, porque a convivência diária que nós temos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nos ajuda a amá-los, a ter um relacionamento amoroso, fraterno, com esses membros da nossa família. E também nos obriga a acolher uns aos outros no respeito, no diálogo, na compreensão, na tolerância e paciência. Esse exercício forte de vivência das nossas virtudes faz cada um crescer como pessoa dentro dessa família, dentro desse lar. Na família, Deus nos ensina a amar, nos dá a oportunidade de sermos amados. A harmonia conjugal, ela é atingida quando o casal supera-se a si mesmo e harmoniza as suas qualidades numa união sólida e profunda. Quando isso ocorre, cada um passa a ser enriquecido pelas qualidades do outro. A gente começa a assimilar as qualidades do outro, a gente começa a admirar o parceiro ou a parceira, a gente começa a descobrir um outro lado que ainda nos era desconhecido. Essa convivência fortalece o amor, fortalece o casamento, portanto, a harmonia conjugal. Mas para isso é preciso que o casal chegue à unidade, superando as falsidades, a infantilidade, mentiras e infidelidades. Para chegar a esse ponto, é necessário olhar para o outro com muita seriedade, respeito e carinho. Somos seres complexos, diferentes um dos outros, o que nos leva a ter uma forma diferente de ver a mesma situação. Vamos analisar aqui uma questão. O cônjuge, o casamento é feito por duas pessoas que são espíritos, que por si só já trazem experiências diferentes de outras encarnações. Aliados a isso, nascem num lar com famílias diferentes que vão passar religião ou não, ética ou não, maneiras de ver a situação com preconceito ou não. Então, esse casal, quando se une, ele tem essas diferenças, porque cada um vem de um lar diferente, além de serem espíritos diferentes, com provas, expiações, aprendizado e evolução diferentes. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado no casamento para tornar essa harmonia harmoniosa, essa harmonia possível de convivência e de prosperidade nesse casamento. Isso acaba, então, gerando relacionamentos complexos. Daí a necessidade de nos conhecermos muito antes de nos unirmos num casamento. Se faz necessário, para que esse casamento seja sólido, que conheçamos o nosso parceiro ou parceira, antes do casamento, para que a gente já comece a entender como ele vê certas situações, quais são os seus preconceitos, se tem ou não tem, como ele enxerga o mundo, como ele vê as pessoas, para ver se é exatamente o mesmo olhar nosso. Algumas diferenças pode-se ter, nós não somos iguais, mas muitas vai trazer complicações nesse casamento. E para trabalharmos essa complexidade, nós somos colocados em um laboratório menor que a família quando a gente nasce, onde nós aprendemos o que significa nosso, vamos crescer junto, aprender juntos. Então, numa família, junto com os nossos pais, nós vamos aprender a amar uns aos outros, a compartilhar, a repartir
e vamos aprender que o eu não existe, existe o nosso. Isso facilita em muito o nosso relacionamento quando nos casamos. E aí nós somos colocados num laboratório maior que é o casamento, onde vamos construir uma nova família. E o casamento, ele exige concessão, tolerância, renúncia, fraternidade. Porque a família é a união de almas em processo de evolução. É o reajuste e aperfeiçoamento. É um laboratório de experiências reparatórias. É uma escola de aprendizagem e redenção. Tendo isso em conta, daí a nossa necessidade de nos adequarmos a essa nova situação que é a nossa nova família que vamos iniciar com esse casamento. Então a gente precisa prestar muita atenção um no outro, porque o casamento, eu costumo comparar que ele é como as estações do ano. Ele tem as 4 estações. Às vezes nós estamos no verão e o nosso parceiro ou parceira está no inverno. Então nós temos que ter essa atenção, esse olhar e procurar saber o que está acontecendo para ajudá-lo. Isso é parceria, isso é união, isso é casamento. É isso que nós temos que trabalhar para termos uma harmonia conjugal. Nós temos que compartilhar o mesmo sentimento, respeitar, amizade ajuda a formar uma base sólida. O diálogo ainda é a menor maneira de buscarmos esse entendimento. Lembrar que casamento não é um ato egoísta, é um ato altruísta. Devemos ter humildade, pedir ajuda para restaurar e resgatar os sentimentos. Lembrando que esses sentimentos foi que nos uniu no início, que nos levou ao casamento. Se as coisas não estão indo bem, vamos resgatar esses sentimentos, que com certeza vão colocar o nosso casamento novamente nos trilhos. Humildade espiritual para percebermos que ninguém é perfeito. Então não dá para exigir do nosso parceiro ou parceira uma perfeição. Aliás, nós mesmos não somos perfeitos. E a gente tem que ter isso em mente. E nós temos que ter mais do que isso. Nós temos que ter a capacidade de perdoar a bem da felicidade comum. Cada um precisa sacrificar um pouco do nosso eu para fortalecer o nós e se tornar cada vez mais agradável essa união. Atritos, discussões, maus entendimentos, episódios, até certo ponto, fazem parte da vida de um casal, não é? É através dessas discussões com respeito que a gente consegue acertar as arestas. Agora, se não houver compreensão, tolerância recíproca, no sentido de minimizar, superar, o lar vai acabar deixando de ser um reduto de amor para transformar-se num campo de desentendimentos. Tudo isso movido pelo nosso orgulho, que impede de nós fazermos uma justa apreciação de nossos defeitos pessoais, negando-os, transferindo-os para o parceiro. Então, essa reflexão nós temos que fazer sobre como está o nosso casamento. O que estamos fazendo para tornar a nossa união harmoniosa, para tornar o nosso lar um reduto de amor, de respeito. É uma pergunta que temos que fazer. Bom, vamos falar um pouco sobre a missão dos pais. Os pais têm a obrigação de preparar os filhos para a vida material e espiritual. A idade infantil os torna mais brandos, mais acessíveis a conselhos. É a idade ideal para a gente realizar a educação do espírito reencarnante. A orientação deve prosseguir na adolescência até a idade que eles já estão prontos para tomarem as rédeas de suas próprias vidas.
O amor, o carinho são os mais poderosos recursos para educar. Está aí o convite para a escola de evangelização e a escola de paz. Vai ajudar e muito nessa educação, nesse processo de tornar os nossos filhos cidadãos mais conscientes, respeitadores e éticos. Os filhos que recebem carinho, amor, são mais equilibrados e felizes também. Os que não recebem se tornam carentes e agressivos. Passar da fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis de ser assimilados. Daí a necessidade de começarmos desde cedo essa educação com os nossos filhos, moral, ética e religiosa. Devemos lembrar que nós precisamos exemplificar nossos ensinamentos para os nossos filhos, que espelham em nossas atitudes, porque o que plantarmos na infância o seguirá até o final dos seus dias. Esse é um legado, uma herança que nós vamos deixar aos nossos filhos. Assim como nós nos preocupamos com sua educação, higiene, formando bons hábitos, visando sua saúde e evolução cultural, devemos nos preocupar em passar uma educação religiosa, para que nossos filhos possam ter uma excelente formação moral e o apoio da prece como proteção. Essa é a herança maior que podemos deixar aos nossos filhos. A oração é o escudo de proteção que seguirá a vida toda de nossos filhos. Devemos sempre lembrar que somos o exemplo que eles seguem, que somos os seus heróis na infância. E para permanecermos os seus heróis, para permanecermos a sua referência, temos que exemplificar. Não adianta falarmos e não fazermos. Falarmos aos nossos filhos. Não se fala mal dos outros, dos amigos, das pessoas. Isso é maledicência. E eles nos ouvem no telefone a falar mal de alguém. Falamos que não devemos burlar as leis. E eles nos assistem burlando as leis do trânsito. É isso que temos que prestar atenção. Lembremos que Jesus, em tudo que ele pregou, ensinou, ele agiu. A conduta dele era um exemplo de moral, de ética e do que ele falava. Por isso, os seus ensinamentos, que não foram escritos por ele, e sim pelos seus apóstolos, perduram até hoje, 2022 anos depois. Nós ainda falamos de Jesus, nós conhecemos o seu evangelho, nós o admiramos, nós o respeitamos, nós o temos como um código moral, como uma bússola na nossa evolução. Sejamos isto para nossos filhos. Aqui fica a reflexão de um casamento harmonioso e a reflexão de uma preparação para os nossos filhos com sucesso. Que Deus abençoe a todos nós, nos ajudando na condução de nossos filhos, de nossos netos, para um futuro melhor deles e de nosso planeta. Vamos agora às nossas vibrações. Vamos então fechar os nossos olhos, buscar os nossos melhores sentimentos e vibrar por um planeta de luz, de paz e fraternidade. Nesse momento em que nosso planeta passa por tanta turbulência da natureza, da violência do homem, da paz que foi abalada.
de homens que ainda brigam por territórios. Vamos pedindo aos mensageiros celestes que cheguem até esses países, que intuam seus governantes para que cheguem à paz, para que recuem, para que dialoguem. O diálogo conduz à paz, à reflexão, à harmonia. Vamos vibrar para que haja diálogo. Vamos vibrar para que haja paz. Que o nosso planeta possa ser fraterno, solidário. Vamos vibrar por um Brasil onde é a pátria do Evangelho, escolhida por Jesus, onde Ismael, anjo tutelar dessa pátria, semeia o Evangelho. Que ele nos ajude a semear e a praticar o Evangelho, levando luz aonde há trevas, levando paz aonde há discórdia, levando amor onde há carência, levando afeto àqueles que necessitam. Que essa luz preencha os corações amargurados, que as nossas vibrações abracem a todos, ajudando a todos a passarem por essa turbulência. Que possamos juntos levar a luz que levamos a tantos irmãos nesse momento através de vibrações aos nossos lares, aos nossos familiares. Que essa luz abrace a todos que aqui estão em nossos lares e a nós mesmos, nos fortalecendo, nos ajudando a trilhar o caminho do bem, a semear e a praticar o Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amigos, mais uma vez, agradeço a presença de todos, desejando que a paz do Mestre esteja entre nós, que todos tenham uma boa noite e aqueles que possam ficar mais alguns minutos em oração, com pensamentos elevados, que vai se iniciar a assistência espiritual e esses nossos irmãos continuarão a dar os passes e nos trazer os benefícios que necessitamos. Uma boa noite a todos.